A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos comentar Jó, capítulos 15, 16 e 17. Nos vídeos anteriores eu já comentei que a melhor forma de entendermos o livro de Jó é lermos imaginando Jó e seus 3 primeiros amigos sentados em uma roda conversando. E em todas essas rodadas de conversa, sempre a conversa começa pelo mais velho, que é Elifaz. Então tem uma primeira rodada, que foi do capítulo 3 até o 14, e agora do 15 até o 21 nós vamos ver essa segunda rodada. Por que chamamos de rodada? É todos os amigos terem a oportunidade de falar. Então Elifaz, aí Jó responde, Bildade, Jó responde, depois Zofar e Jó responde. Quando termina a fala de Jó para Zofar, aí entra novamente Elifaz, dando início então a uma nova rodada, que é o que nós vamos ver aqui no capítulo 15. Enquanto que a primeira rodada durou do capítulo 3 até o 14, foi uma rodada mais longa, e a mais longa de todo o livro, agora na segunda rodada os discursos diminuem um pouquinho de tamanho. O próprio Elifaz aqui vai falar menos do que falou na primeira rodada, todos os amigos falam menos. Jó continua falando aí mais ou menos a mesma quantidade de tempo de fala, mas nós vamos ver que, no geral, Jó repete alguns pontos, principalmente no que se refere à sua defesa e também a um certo desânimo, vamos chamar assim, como que ficando deprimido novamente devido ao cansaço de sofrer. É um sentimento que muitos de nós já conhecemos, né? Chega um ponto que a gente cansa de sofrer, cansa de sentir dor. Não dá para imaginar o que Jó passou exatamente. Por mais que possamos sofrer nessa vida, ainda fica distante do que Jó passou. Mas dá para nós imaginarmos o que é ficar cansado de sofrer, cansado de sentir dor. Isso nós podemos sim imaginar. Vamos então ao capítulo 15, que é o segundo discurso de Elifaz. Aqui, se formos considerar o tempo que já se passou desde o dia em que Jó perdeu seus filhos e perdeu todos os seus bens, deve ter se passado aqui de 2 a 5 meses, mais ou menos, do tempo que aconteceu todas essas desgraças com Jó. Só para nós imaginarmos que não é uma conversa rápida, que não foram só alguns dias ou algumas semanas, eles realmente ficaram um tempo ali conversando, né? Essa conversa ela não é rápida, como nós muitas vezes encontramos com um amigo, encontramos com alguém e conversamos ali rapidamente. Foram conversas longas, são conversas profundas, filosóficas, teológicas. Há muita coisa envolvida aqui. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, então estamos indo capítulo a capítulo de acordo com o plano. Se você ainda não tem o plano, está aqui embaixo na descrição o link para baixar. E mesmo que quiséssemos, não daria para comentar cada versículo. Mas são discursos com muita filosofia, com muita história, com muita teologia. Então precisamos de mais tempo. Dá para estudar o livro de Jó de diversas formas. Aqui nós estamos em ordem cronológica, passando por cada capítulo, mas poderíamos também pegar versículos isolados aqui, ou um capítulo só e ficar bastante tempo nesse capítulo, porque são capítulos muito profundos. E aqui nessa segunda rodada, não é só Jó que vai se apresentar já cansado. Embora o cansaço de Jó seja devido ao seu sofrimento, à dor física da sua doença e também à dor emocional. Os amigos de Jó aqui também começam, em certo ponto, a ficar cansados. Mas, na verdade, eles estão cansados, começam a se apresentar cansados e por isso falam menos, porque ficam irritados com Jó. Eles querem convencer Jó de que o próprio Jó está em pecado e por isso está sofrendo. E nessa tentar convencer Jó, eles começam a ficar cansados e ficam principalmente irritados. Então, o discurso endurece dos 3 amigos, tanto de Elifaz,
como o de Bildade, como o de Zofar. O discurso endurece. E ele faz aqui, ele continua defendendo que o seu discurso, que a sua fala é inspirada por Deus. Ele fala que o seu conhecimento, adquirido com as gerações anteriores, com seus antepassados, que o seu conhecimento é superior ao conhecimento de Jó. E ele fala que Jó está cheio de palavras vazias, de palavras tolas, sem sabedoria nenhuma. O ponto de acerto de ele faz aqui no capítulo 15 é que ele fala que todos pecaram. Ele continua acusando Jó de pecado, mas ele fala que todos pecaram. Isso ele acerta. Paulo vai reforçar isso lá em Romanos 3 e 23, de que todos pecaram diante de Deus. Então, esse é o acerto que ele faz aqui no capítulo 15. Mas o grande erro dele é continuar acusando Jó, no sentido de que o sofrimento de Jó é consequência de pecado. Ele continua, então, fazendo essas acusações. Vamos ler aqui alguns versículos. Versículo 1. Ele faz, o temanita, respondeu e disse: porventura o sábio proferirá vã sabedoria e encherá o seu ventre do vento oriental? Então ele está dizendo o quê? Que as palavras de Jó é uma sabedoria vã, ou seja, não tem sabedoria, são como vento, são vazias. Versículo 5. Porque a tua boca declarou a tua iniquidade, pois escolheste o falar dos astutos. Ele está falando que Jó é astuto. Astuto é sinônimo para enganador. Acompanhe na sua Bíblia e veja que sinônimo que a sua Bíblia usa. Versículo 6. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios atestam contra ti. Então ele faz, de forma repetida, vai acusar Jó, de Jó ser hipócrita, falar uma coisa e viver outra. Ele acusa Jó de usar de palavras para esconder o pecado. Então ele diz assim: Jó, você fala muito, palavras vazias, palavras como o vento, e a tua boca te condena, porque na verdade tudo que você está falando é só para encobrir o seu pecado. É isso que ele fala aqui até o versículo 16. Então olha o 7, o 8, né? Tudo ele vai estar acusando ali Jó. Porque és tu o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes que as colinas? Ou quem sabe ouviste o conselho secreto de Deus e detens para ti só a sabedoria? Então ele está acusando Jó, ele está dizendo: só você tem acesso a Deus? Você acha que é só você que tem algum conhecimento? Versículo 9. Ou o que sabes tu que não saibamos? O que entendes que não se ache em nós? Entre nós também há grisalhos, também há idosos muito maiores em dias do que teu pai. Então o que ele está dizendo? Que os amigos, que os seus conhecidos, que os seus antepassados sabem muito mais do que Jó, tem muito mais sabedoria do que Jó. Quem sabe fazes pouco caso das consolações de Deus, ou tens por acaso alguma coisa oculta perto de ti? Então eles dizem que estão consolando Jó, mas que Jó está ignorando esse consolo. Por que te aliena o teu coração e por que piscam os teus olhos? Ou seja, Jó, você está por que está fazendo de conta? Você não está dando atenção para o que nós estamos falando. Pois fazes frente a Deus com o teu espírito e deixas tais palavras saírem da tua boca? Versículo 14. Que é o homem para que seja puro e para que se justifique o nascido de mulher? Então aqui ele tem razão, todos são pecadores. Essa parte ele fala muito bem, vai começar a falar esse aspecto de que todos pecamos diante de Deus. Essa parte ele faz a certa. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe iniquidade como água, no versículo 16. Versículo 17, olha como ele duro com Jó. Escuta-me, e eu te mostrarei e te contarei o que vi. O que os sábios ouviram de seus pais e nos contaram e não encobriram.
Ele faz uso dessa sabedoria de geração em geração, mas é uma sabedoria mundana, não é uma sabedoria que vem de Deus. Versículo 19. Aos quais somente foi dada a terra e não passou estranho pelo meio deles. Em todos os dias do ímpio, ele é atormentado de dor, e um certo número de anos é reservado ao violento. Um sonido de terrores ressoa em seus ouvidos, até em meio à paz lhe sobrevém o assolador. Ele está falando com Jó. Eu falo assim, eu não tenho essa sabedoria e eu não tenho essa tolerância de Jó. Porque se eu estivesse passando algo parecido que Jó passou, e vem um amigo e começa a falar esse tanto de coisa, será que nós ficaríamos perto? Será que nós não mandaríamos esse amigo sair e ir embora? Agradeceríamos por esses conselhos e dispensaríamos esse amigo? O que nós faríamos? Aqui ele está acusando Jó de que ele é esse ímpio atormentado de dor. Por isso que Jó está sofrendo, porque é um pecador, é o que ele fala. Versículo 22, ele não crerá que tem que voltar das trevas e que o espera a espada. Anda desassossegado por pão, pois sabe que ele está preparado o dia das trevas. Tribulação e angústia o assombrarão e se esforçarão contra ele como um rei disposto para a batalha. Porquanto ele estendeu sua mão contra Deus e se esforçou contra o Todo-Poderoso. Toda essa fala aqui é contra Jó, é falando, Jó, você estendeu a mão contra Deus, você se levantou contra Deus, você está em pecado, você é esse ímpio. Olha só, versículo 29, ele vai continuar aqui, acusando Jó, chamando Jó de hipócrita. No versículo 29, não se enriquecerá, nem será firme a sua fazenda, nem estenderá pela terra as suas posses. Não escapará das trevas, secará os seus ramos a chama de fogo, e com o sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, nem se iluda na vaidade, porque ela será a sua recompensa. Ele será cortado antes do seu tempo, e seus renovos não reverdecerão. Renovos aqui tem a ver com filhos, com posteridade, com descendência. Então, ele está acusando Jó aqui. E Jó ali, com toda a sua dor, da sua doença física, com toda a sua dor emocional, ouvindo esse amigo. Ele sacudirá as suas uvas verdes como a videira e deixará cair a sua flor como a oliveira. Porque a congregação dos hipócritas será assolada e o fogo consumirá as tendas do suborno. Então Jó continua sendo acusado de hipócrita. Conceberam a malícia e deram-lhes a iniquidade, e o seu ventre prepara o engano. Então ele continua acusando Jó de forma grosseira, inclusive, defendendo a sua teologia de que os justos não sofrem, de que Jó realmente estava em pecado, era um hipócrita, um enganador, um ímpio, por isso estava sofrendo. E aí no capítulo 16 e 17, Jó, ele se defende. O capítulo 16, ele vai falar diretamente para Elifaz, e no 17, Jó vai, então, como que se defender, vai se apresentar ali, vai apelar para Deus. Nas defesas de Jó, geralmente quando são 2 capítulos de resposta para o amigo, geralmente no primeiro capítulo Jó fala diretamente para esse amigo, e o segundo capítulo ele se volta mais para Deus. Então, olha o capítulo 16. A sabedoria de Jó é visivelmente superior à dos outros amigos. E respondeu Jó então e disse, muitas vezes ouvi coisas como estas, consoladores molestos são todos vós. Veja na sua Bíblia, Jó 16 e 2, qual o sinônimo que está ali. Então Jó falando como seus amigos estavam sendo com ele. O que é esse molestos? Tem a ver com moléstia, tem a ver com doença. Ou seja, esses amigos, ao invés de ajudarem, estão deixando Jó mais doente, sofrendo mais, aumentando o sofrimento de Jó. Versículo 3. Não terão fim, porventura, essas palavras vazias? Ele havia acusado no início do capítulo 15 de que Jó falava com palavras vazias, palavras como vento. Aqui Jó está falando exatamente isso deles. Ou que te encoraja para assim responderes? E aí dos versículos 3 ao 5, Jó
traz uma comparação muito interessante que nós devemos usar, nós devemos aplicar na nossa vida. E fala assim, se eu fizesse com vocês o que vocês estão fazendo comigo, como será que eu agiria? Quando nós temos um amigo, uma amiga, um irmão, passando por dificuldades, aflições, tribulações, luto, dor, doença, como nós agimos com esse amigo? Nós agimos como esses amigos de Jó aqui? Ou vamos aprender com Jó como agir? Aqui dos versículos 3 ao 5, dá para nós tirarmos 4 aprendizados importantes. Não fale só por falar. Só fale se você tem algo bom para falar. Não acuse seu amigo, em hipótese nenhuma. Ajude. Ajude. Veja onde a pessoa está precisando de ajuda. Pode ser cuidando do filho por um dia, pode ser ajudando na casa, pode ser indo comprar alguma coisa, pode ser de tantas formas, uma companhia. Pergunte, estou aqui, como eu posso te ajudar? Eu quero te ajudar. E espere a pessoa falar. E o 4º aprendizado que dá para tirar aqui desses versículos é só ajude se for requisitado. Só fale, só dê conselhos, né? O 3º aprendizado é ajude de forma prática. Faça algo, limpe, lave uma louça, faça um bolo, leve o filho para passear, passe um dia com a pessoa conversando. O 4º é só aconselhe, só fale se for requisitado. Ofereça ajuda, fale, olha, eu estou aqui se você precisar de alguma ajuda, de algum conselho, quiser alguma dica, eu já passei por algo semelhante, ou eu já convivi com alguém que passou por isso, se você quiser algum tipo de dica, estou aqui. E espere a pessoa pedir ajuda, porque muitas vezes a gente fala e a pessoa já ouviu tanta coisa de tanta gente, a pessoa está cansada e acaba acontecendo exatamente como Jó fala aqui no 2, consoladores molestos são todos vós, ou seja, vocês estão me deixando mais doente. Nós precisamos evitar ser esse tipo de amigo. Vamos ler aqui do 3 ao 5. Não terão fim, porventura, essas palavras vazias? Ou o que te encoraja para assim responderes? Também eu falaria como vós falais? Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu lhes dirigiria um montão de palavras e sobre vós moveria a cabeça? Antes, eu vos fortaleceria com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios apaziguaria a vossa dor. Olha que interessante. Eu iria agir diferente. E nós não podemos dizer que Jó estava só falando isso, que nós vamos ver lá no capítulo 42 que Jó realmente agiu em prol dos amigos. Ou seja, se ele estivesse no lugar dos amigos, possivelmente que ele agiria desse jeito que ele fala aqui. Versículo 6. Se falar, a minha dor não cessa. Se parar de falar, ela não se separa de mim. Ou seja, não importa o que eu faça. Se eu fale ou se eu fico em silêncio, a dor continua. Você já sentiu esse tipo de dor? É terrível. E as pessoas dando conselho, falando, fica quietinho. Mas as pessoas falam muitas vezes. Por ingenuidade, por não conhecerem a doença, porque querem ajudar, mas também por conta disso. Não perguntam se precisa de alguma coisa. Nós sempre achamos que o nosso conselho é inédito, que ninguém ouviu, que o nosso conselho vai mudar a vida da pessoa. Precisamos aprender aqui com Jó, bastante. Temos muito que aprender aqui, não só com Jó, mas com os amigos dele. Versículo 7 ele fala assim, porém agora ele, o Senhor, com letra maiúscula, fatigou-me. Tens tu assolado toda a minha companhia. Tu me fizeste enrugado. Testemunha disto é a minha magreza, que se levanta contra mim para testificar disto no meu rosto. Na sua ira, ele me despedaçou e me perseguiu, rangeu seus dentes contra mim aguçou seus olhos o meu adversário. Falando aqui de Deus. Eles, falando dos amigos, abriram contra mim a sua boca. Olha o tipo de amigos. Feriram meu queixo com afrontas e contra mim se ajuntam todos. Entregou-me Deus ao mentiroso e nas mãos dos ímpios me fez estremecer. Próspero estava eu e ele, o Senhor, esmiuçou-me. Ele me arrebatou pela cerviz e me despedaçou e me pôs por alvo dele.
Os seus flecheiros me cercaram, atravessaram meus rins e não me poupa, e o meu fel se derramou sobre a terra. Quebranta-me com ferimento sobre ferimento, e contra mim se arremete como um valente. Versículo 15. Eu costurei saco de cilício sobre a minha pele e carreguei a minha cabeça de pó. Jó não está vendo mais saída para a situação em que ele se encontra. Nós vamos ver que aqui ele vai continuar dizendo que é inocente, que ele não é pecador do jeito que os amigos estão acusando, mas que ele só vê a morte como solução. O meu rosto está todo enlodado de chorar e as minhas pálpebras estão entrevadas. Ele acreditava que estava morrendo, e aqui esse versículo dá a entender que ele já tinha chorado tanto que não saía mais lágrima. Apesar de não haver iniquidade nas minhas mãos e de ter sido pura a minha oração. Ó terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Mas eis que nos céus está a minha testemunha, e o meu testemunho nas alturas está. Ele acredita que mesmo depois da morte ele seria justificado. Zombadores são os meus amigos, mas para Deus volto os meus olhos desfeitos em lágrimas. Oxalá pudesse alguém disputar com Deus pelo homem, como alguém pelo seu próximo. Mas os poucos anos passarão e eu irei pelo caminho por onde não voltarei. Ou seja, ele acredita que está morrendo mesmo. Mas apesar de acreditar que está morrendo, ele continua acreditando em um mediador, em alguém que vai intervir a Deus por ele, como está aqui no versículo 21. Oxalá pudesse alguém disputar com Deus pelo homem, como alguém pelo seu próximo. E aí nós vamos para o capítulo 17, que é quase que um salmo, é uma poesia, esse capítulo 17, de extrema sabedoria também. Nesse finalzinho aqui do 16, do versículo 15 em diante, e o 17, é como uma reclamação de Jó. Ele se lamenta. Precisamos olhar para Jó, a situação que ele estava. Lembrem, desde que nós começamos a ler sobre a doença dele. Vermes ali nas feridas. Magro demais, extrema magreza, que chegava a ficar enrugado, como está aqui no 16 e o versículo 8. Não dormia bem, dormia, mas não descansava. Dor contínua, falando ou não falando, a dor permanecia. Os amigos afrontando, a dor do luto, a dor de perder 10 filhos, em toda essa situação. E ele desabafa com Deus. Mais do que uma reclamação, eu penso que seja um desabafo com Deus. E apesar de tudo que ele fala, o diabo não consegue o que queria. Lembrem que o diabo, desde o início, queria que Jó blasfemasse contra Deus. Jó não blasfema. Muito pelo contrário. Apesar do desabafo, da reclamação, da fala entristecida dele, por toda a situação que ele está vivendo, ele continua adorando a Deus, reconhecendo quem Deus é. O meu espírito está se consumindo e se apagam os meus dias, e o sepulcro me está preparado. Não há comigo a não ser escarnecedores, em cujas provocações se detêm os meus olhos. Promete agora, está falando com Deus, e me dê um fiador para litigar comigo. Quem há de me dar a mão? Porque a estes tu escondeste o seu coração da inteligência, portanto não os exaltarás. O que denuncia os seus amigos para que sejam despojados, os olhos de seus filhos também desfalecerão. A mim me puseram por parábola dos povos e diante deles me tornei abominável. E os meus olhos já se obscureceram de deslumbramento, e os meus membros todos são como a sombra. Os retos se maravilharão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. Não obstante, prosseguirá o justo no seu caminho, e o limpo de mãos aumentará em forças. Jó está dizendo isso por fé. Ele está dizendo o quê? No 8 e no 9. Que os amigos não vão impedir a sua dependência de Deus.
E Jó viveu num tempo em que o que era importante era o bom nome, a honra. Vivia-se o que é chamado de cultura da honra. E quando Jó é atacado pelos amigos como sendo um hipócrita, como ele cita aqui, os retos se maravilharão disto e o inocente se levantará contra o hipócrita, essa dor de ser acusado de pecado sem estar nesse tipo de pecado que os amigos apontam, deve ter sido uma das piores dores emocionais para Jó, por conta da cultura da honra, do nome, do bom nome. Então os amigos afrontaram Jó naquilo que era o mais importante na época, o bom nome. Versículo 10, mas na verdade tornai todos vós e vinde agora, porque não acharei entre vós nenhum sábio. Ele está falando o quê? Pode repetir o que vocês quiserem, os argumentos que quiserem, esses amigos, porque não tem sabedoria no que vocês falam. Passaram-se os meus dias e foram arrancados os meus propósitos, os intuitos do meu coração. Puseram a noite por dia e a luz é cortada diante das trevas. Se eu esperar, o sepulcro será a minha casa. Estenderei a minha cama nas trevas. Falando de morte já. À corrupção digo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois a minha mãe e a minha irmã. Ou seja, ele está preparado para morrer. É isso que ele está falando aqui. Vermes é o que consome o corpo humano depois que morre. Versículos 15 e 16. Onde, pois, estará agora a minha esperança? E a minha esperança, quem a poderá ver? Porque os amigos disseram para Jó que não tinha mais o que fazer para ele, não tinha esperança para ele. Então ele está dizendo, onde está a minha esperança? Quem a poderá ver? Descerão para o fundo da sepultura, quando juntamente descansaremos no pó. Então, estou morrendo, e aí vocês vão ficar satisfeitos quando eu morrer. É o que Jó está dizendo aqui. Jó estava convencido pela sua própria vida, sua experiência, de tudo que ele tinha vivido, de que a tradição, a teologia dos amigos, e aqui falando especificamente de Elifaz, era uma teologia incompleta. Jó aqui sabia que o que os amigos haviam falado não se ajustava, não se encaixava na sua experiência de vida. E a partir daqui, então, esse se torna o grande embate de Jó, o grande ponto na fala de Jó, dizendo que o que vocês estão falando não se encaixa na minha situação, não está certo, não dá, não bate. Não bate porque eu sei o que eu vivi até aqui e não está de acordo com o que vocês falam. Jó sabia que tinha vivido uma vida reta, que não havia pecado, e continuou defendendo isso, sozinho, sem apoio nenhum dos amigos. Continuou defendendo aquilo que ele viveu, aquilo que ele estava vivendo, até o fim do seu sofrimento. Nós vamos ver mais para frente. E assim nós terminamos então esse primeiro discurso de Elifaz com a fala de Jó. No próximo vídeo, nós vamos ver o discurso de Bildade, o segundo amigo ali na rodada de discursos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.